Oi, eu sou Joaquim Braga Neto. Você sabe disso? Então por que você fica falando que não sabe? Joaquim Braga Neto, psicólogo da EDS. E você sabe também que a EDS é 10. 10. Por que 10, Joaquim? Porque a EDS ensina a você a atravessar momentos difíceis da tua vida de uma forma flow. Eu estou falando flow aqui porque é um termo da moda, as pessoas estão falando de uma forma leve, suave, tranquila. E os momentos que a gente está atravessando aqui são momentos turbulentos, difíceis. Aqui que eu falo, não é aqui na minha cidade de Miguel Pereira. Queria saber de onde é o Joas Souza e você também, de onde você está me assistindo. Maria Neice, não sei como é que produz. De onde você está me assistindo, Maria? Qual é o lugar que você está falando? E eu sempre peço para você bater um pontinho no comentário para ajudar esse vídeo a chegar a um maior número de pessoas. E hoje, a gente, São Bento do Una, olha só, Pernambuco, São Bento do Una, que honra tá falando para uma amiga lá de São Bento do Una. Eu não sei aonde é, perto de Recife. Joas, amigo não, eu pensei que era Maria. Não, Joas, São Bento do Una, Jundiaí, Maria nasce, Granado. Jundiaí, olha só, São Bento do Una, Jundiaí, Granado. A Márcia, que já bateu o pontinho, está numa ilha, a ilha de Itacuruçá. Estou indo para lá amanhã. E aqui em Miguel Pereira, na ilha de Itacuruçá, em São Bento do Una, em Jundiaí, em outros lugares do Brasil e em outros lugares do planeta. Cara, eu não sei se é essa a sua visão, mas o que eu tenho visto, aí, Itacuruçá, o que eu tenho visto é, assim, um mundo em chamas. E eu falo isso não é no sentido figurado, não. Quem dera que fosse. A gente acabou de ver aí, ainda está acontecendo em Mauai, no Havaí. O Havaí sempre foi aquele lugar que a gente imaginava as moças bonitas, morenas, com aqueles colares de havaiana, os surfistas pegando onda, aquele lugar lindo, maravilhoso. Hoje a gente, quando pensa no Havaí, fica triste porque o Havaí está em chamas. Há pouco tempo, bem pouco tempo, no Canadá, houve um incêndio tão forte, tão devastador no Canadá. Acho que tem deve ter uns 3 meses, um pouco mais, um pouco menos. A fumaça do incêndio no Canadá chegou na Europa, em Nova York. Agora, recentemente, na Turquia, tivemos um terremoto. Não sei qual foi o nível na escala Richter, mas foi altíssimo, morreu muita gente. E na Turquia também pegou fogo. Na França, floresta pegando fogo. A Austrália, agora há pouco tempo, pegando fogo. Então, muitas coisas horríveis acontecendo. Eu não gosto de ficar falando, insistindo, mas no relacionamento entre as pessoas também. Violência, feminicídio, estupros de vulneráveis, crianças. Nossa, tanta coisa acontecendo. Eu falo de situações aqui da minha terra e situações certamente que ocorrem à sua volta. E segundo algumas vertentes escatológicas, escatologia são aquelas pessoas que estudam sobre o fim dos tempos, não só aqueles citados nos textos bíblicos, mas
em pessoas que falam no fim de uma era, no início de uma outra era, mudança de ciclo, falam dessas coisas, e o prenúncio de que haveria, né, essa mudança de acontecimentos era o início das dores, né? Sofrimento, pai brigando com filho, mãe brigando com filha, irmão contra irmão, uns se voltando contra outros. O mundo está tão dividido, as minorias, as maiorias, aquelas coisas todas, as pessoas brigando, negros e trans e mais não sei o quê, essas coisas todas. Quanta briga, quanta... Poxa, eu estou com 64 anos, as pessoas aí que têm um pouquinho mais de tempo, Sônia Braga também é da minha geração. Poxa, a gente andava na rua, ia para a praia, eu sou da zona sul do Rio de Janeiro, Copacabana, Ipanema, Leblon, brincava, ia na rua, as pessoas se confraternizavam. Agora teve um show em Copacabana, mais de 500 pessoas presas. E já se anunciava, já se sabia que aconteceria esse tipo de coisa, que Dercy também, veterana, vamos bater o ponto. Então, coisas que não era assim, cara. Para você que nasceu aí no terceiro milênio, a partir do ano 2000, 2001, principalmente 2001, né, que 2000 ainda é segundo milênio, você não sabe que houve uma época onde as pessoas viajavam, botavam um mochilão nas costas, saíam andando pelo mundo. Eu já fiz isso. As pessoas iam de moto, coast to coast, nos Estados Unidos, de uma costa a outra, do Atlântico ao Pacífico, ou vice-versa. As pessoas que saíam pelo... Eu viajei de moto pelo Brasil inteiro, do Maranhão, de São Luís do Maranhão, até Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, viajei de moto pela África. Cara, tudo era tranquilo. As coisas eram tranquilas, não era assim. As coisas eram simples e hoje a gente, cara, eu ia fazer uma viagem agora, Paris, Bélgica, Holanda, depois ia pegar um pedacinho da Alemanha, subir para a Dinamarca, talvez eu desse um pulinho na Suécia, tudo isso de bicicleta. Ia voltar para Dinamarca, pegar a BKH, que é a Berlim-Copenhagen, ia descer de novo para a Alemanha e depois para Berlim. De Berlim eu ia para Munique e de Munique então eu iria para Frankfurt e voltava para o Brasil. Desisti. Não tenho a menor motivação para fazer um viajão desse. Eu desisti mesmo. Tudo para viajar. Tudo certo. Já viajei pela França, já viajei por um monte de lugar, não vou ficar falando aqui. E eu ia fazer essa viagem. Tudo traçado, tem aqui no meu celular. Eu não tenho mais prazer de fazer isso, porque é mundo em chamas, cara. As coisas, pessoas brigando com pessoas, e a tendência, não quero ser escatologista, nem catastrofista, né? Nem tanatologista, tanatos, eros e tanatos. Tanatos são as pessoas que estudam a morte. Eu gosto desse estudo também. Eu não quero ficar fazendo apologia, deixar todo mundo apavorado, não. Mas eu quero te dizer que se esses tempos, muita violência, né? Está aqui a Maria falando também, muita violência. Eu nem vejo mais televisão. Não tenho estômago para ver televisão. Muita tristeza, muita tristeza. Então, e parece, né, o que se prenuncia é que nós estamos apenas no início das dores. Apenas no início das dores. Então, a situação vai piorar. E não há como você, se isso realmente vier a acontecer, suponhamos, vou até bater na madeira, ouve só, para não acontecer. Mas o que parece é que realmente isso vai acontecer. Então, vamos pensar no pior, não para o pior acontecer, pelo amor de Deus. Eu sou um otimista por natureza. Eu amo, e eu estou tranquilão, nem um pouco. Eu não tenho um pingo de medo, de insegurança. Oh, meu Deus, nada, estou de boas.
E o que eu estou tentando, porque essas coisas que eu estou falando aqui para você estão em todas as redes sociais. Eu trabalho com 6 redes sociais: Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Kawaii e assisto o X também, o X, que antigamente chamava de Twitter. Então eu lido com essas 6 redes. No Twitter eu não posto quase nada, mas nas outras eu posto. Em todas fala-se dessas coisas, o controle, o Drex, que é a nova moeda que não vai ter mais dinheiro em papel, isso vai acabar. Então todo o dinheiro vai ser digital, como o Pix, né? Você compra tudo pelo celular, tudo pelo Pix, não vai ter mais dinheiro, papel, vai acabar tudo. E aí eles vão controlar. E nesse controle você só vai poder comprar uma pasta de dente, você não pode comprar tudo, você tem uma cota. Aí se fala um monte de coisa. Eu não vou ficar aqui entrando nesse negócio porque não é o meu propósito. O meu propósito é, primeiro, se isso tiver que acontecer, vai acontecer. E você que é bonzinho, assim como eu, você que é boazinha, assim como eu sou também, não adianta se revoltar. Ah, porque eu não votei nesse cara, eu votei no outro, aí isso e aquilo, e não sei o quê, e foi por causa do outro, então faz essa letra aqui, ou faz aquela letra ali, e aí fica um brigando contra... Isso não vai ajudar em absolutamente nada. Se você tirar a onda de vítima, ah, mas eu não tive culpa, essas coisas foi por causa dos outros que estão acontecendo, não vai adiantar nada. Você se revoltar contra um sistema que já não está muito bom, né? Já não está muito bom. E se ainda piorar mais, não vai adiantar nada você se revoltar contra o sistema. Não vai adiantar nada você se vitimizar, mas eu não tive culpa, porque eu não fiz isso, e porque isso não vai te levar a nada. Então, o meu objetivo aqui nesse vídeo, nessa live que eu estou fazendo aqui contigo é que maneira que a gente vai ter para minimizar ou eliminar essas dores. Quais são as maneiras? O que a gente pode fazer? Tem um cara que eu curto muito, que é o Chico Xavier, saudoso, cândido, onde ele fala assim: tudo que for seu vai arrumar um jeito de chegar até as suas mãos. Pode ser uma mega-sena, pode ser uma dor, pode ser uma perda, pode ser uma doença, pode ser o que for. Não tem como você fugir tanto de algo bom ou como daquilo que você não gostaria de receber. Então, eu vou te dizer uma coisa, essa eu garanto a você que vai acontecer contigo. E isso vai acontecer mesmo. E você vai ver que eu não sou nenhum profeta para dizer isso. E o que eu vou falar é sério, eu não estou brincando. Você um dia vai morrer, né? Pelo menos o Joaquim, esse cara bonitinho que está falando aqui contigo, um dia esta coisa aqui vai embora. Por uma morte súbita, um tiro, um atropelamento, por velhice, que é o que a gente deseja, ou por uma doença, um órgão vital, coração, fígado, pulmão, alguma coisa assim qualquer. Esse órgão falindo, eu vou morrer. Este corpinho aqui vai morrer. Eu sei que eu não vou morrer. E eu nem quero ser enterrado, nem quero ser cremado, porque eu não gosto de ficar abafado embaixo da terra e nem gosto de calor. Mas o meu corpo tanto pode enterrar como pode jogar no crematório, para mim não tem problema nenhum. Mas eu não vou estar lá, porque a minha alma eu já entreguei a Deus. Então, é simples assim. Então, você vai morrer e você não tem como evitar isso que eu chamo de passamento. Eu e um grande número de pessoas chamamos esse momento onde a gente entrega a alma ao Criador, onde vulgarmente a gente diz que a gente morre,
Para mim e para um outro grupo de pessoas, a gente chama isso de passamento. A gente passa dessa realidade, desse plano material que nos encontramos, para um outro plano de realidade, que uns chamarão de plano espiritual, outros vão chamar de plano virtual, plano não sei o quê, não importa. Mas eu acredito que a minha vida vai continuar num outro plano. E o outro plano para o qual eu irei será definido pela forma como eu vivo neste plano que eu me encontro aqui. Então, se eu não faço maldades, não é porque eu sou bom, é porque eu não sou burro. Porque porque eu sei que se eu praticar o mal, eu vou para um plano ruim. E eu não quero ir para esse plano ruim, eu quero ir para um plano melhor. Então, eu não pratico mal por causa disso. Então, tá, Joaquim, mas digamos, então, de qualquer maneira, por uma situação difícil nós vamos passar. Mas o que se prenuncia por aí é que haverá um plano, um momento de tribulação maior anterior a esse momento nosso do passamento. E isso isso já está acontecendo, como disse a Maria, né? Muita violência está acontecendo por aqui, por aí, no mundo inteiro, não é só Brasil não, no mundo inteiro. E a tendência é isso se agravar. E aí, como é que a gente faz? O que eu quero, e eu já dei 2 dicas para você. Uma é, não adianta você se revoltar. Ah, mas a culpa não foi minha, porque... Não... E também não é só de um governo brasileiro, isso está acontecendo no mundo inteiro. Então, não adianta você se revoltar, mas eu não pratico mal, eu sou bonzinho, por que isso está acontecendo comigo? Eu nunca fiz essas maldades, as pessoas estão fazendo. Não vai adiantar, já falei, estou repetindo. E a outra coisa é você, assim, se revoltar com as pessoas que estão praticando o mal. Se você ficar revoltada, que é um absurdo, essa gente tem mais é que morrer, tomara que caia um raio na cabeça delas, também não vai adiantar nada. Pelo contrário, ainda vai piorar mais ainda. Tá bom, Joaquim, então para terminar a live, o que você vai dizer que é o ideal para a forma como a gente vai poder atravessar esses mares turbulentos, esse longo e tenebroso inverno, esses tempos difíceis que nós estamos vivendo? É simples. Quanto mais apegado você está às situações do mundo, eu perdi o dinheiro, agora eu não posso mais pagar o plano de saúde que eu sempre paguei, agora eu fui no SUS e demorei 2 dias, 10 dias, 50 dias. O Faustão não, rapidamente ele já arrumou um coração novo e agora ele está lá, todo saradão, bonitão, mas a gente fica anos esperando uma ficha para fazer uma cirurgia simples. Uma prótese, não estou nem falando de transplante não, às vezes eu preciso só de uma prótese para botar no ombro, para botar no qualquer lugar, e não tem. E os ricos têm. E aí você fica com raiva disso, e eu quero, mas eu vou falar com o governador, vou falar com o vereador, vou falar com o prefeito, porque isso é um absurdo. Mas quanto mais você espernear, pior a sua dor. Né? Então, quanto mais você se apegar às situações e se revoltar contra as pessoas, aquele cara tem mais é que morrer, onde já se viu o próprio pai causar uma violência ao filho. Eu não vou ficar entrando em detalhe que tipo de violência, obrigado para Malu por ter batido ponto também. Teve um caso aqui na minha cidade pequenininha. Aconteceu, eu não vou nem ficar falando isso aqui. Então não adianta a gente se revoltar, não adianta. E aí você queria comprar um remédio, o remédio está caro, você nem comprar o remédio pode, aí você fica com raiva. Não adianta você ficar com raiva dos acontecimentos. Quanto mais raiva, quanto mais rancor, quanto mais ódio você nutrir dentro em você,
mais você está apegado ao plano físico, né? Aqui, ó. E quanto mais isso tremer, mais você vai tremer. Então, procura não estar tão ligado às coisas da terra. Eu quero o meu dinheiro, eu quero o meu plano de saúde, eu quero poder fazer reforma na minha casa. Não adianta você ficar brigando. Como é que eu boto para brigar aqui, Joaquim? Eu não estou conseguindo porque eu mudei a posição do bonequinho. Ficar aqui. Estou fazendo uma bagunça, eu adoro. Eu não tive infância, só pode ser. Pior que eu tive, minha infância foi maravilhosa. Mas não adianta você ficar brigando, esperneando, não adianta, não adianta. Quanto mais você fizer isso, mais você vai cansar, mais você vai gastar a sua energia e mais você vai sofrer, maiores serão as suas dores. Então, Joaquim, o que eu faço para poder aliviar, quem sabe até eliminar as minhas dores? Simples. Se liga nas coisas do alto. Porque quando aqui treme, se você estiver ligado aqui, você vai tremer também. Mas se você levitar e se ligar nas coisas do alto, eu vou contar uma história, eu já contei, quem já conhece, eu vou falar rapidamente para não ser repetitivo. Era uma história que Antônio de Pádua, lá em Portugal, que depois veio a ser canonizado pela igreja, Santo Antônio, aquele que segura o menino Jesus, aliás, o padroeiro aqui da cidade, Miguel Pereira, reza a lenda que ele foi cada vez atraindo um maior número de seguidores. E as pessoas que eram contra o catolicismo quiseram pregar uma peça em Antônio, né, com o padre, que era contemporâneo de Francisco de Assis. Francisco na Itália e Antônio em Portugal. E aí montaram um palanque, né, um púlpitozinho lá no meio de uma área aberta, porque ele ia fazer uma pregação lá. Aí uns espertinhos foram lá e falaram assim, na hora que ele estiver no auge da pregação, vamos amarrar uma corda, né? Eles foram antes, no lugar onde estava montado o púlpito. A gente puxa essa corda e o púlpito cai. E ele vai ficar desmoralizado, as pessoas vão achar graça, vão rir, e aí vai todo mundo debochar, e vai tirar a concentração das pessoas, a elevação espiritual delas. E assim eles fizeram. Chegou o dia da pregação, os caras já tinham montado o esquema deles, e estava aquele troço lotado, aquela multidão de pessoas. Na hora que estava aquele momento do auge da pregação de Antônio, do Santo Antônio, os caras puxaram e aquele troço desmoronou. Ajeita o pé do Antônio aqui, Joaquim. O troço desmoronou, o palanque. Plum, caiu. Sabe o que aconteceu com o jovem padre? Ele continuou o discurso volitando. Como é que fala? Levitando. E ele continuou. E aquilo que foi feito para desmoralizar o jovem padre só fez aumentar ainda mais o número de fiéis que ele atraiu para o catolicismo. Então, eu vou dizer para você, pode ser que o mundo desmorone embaixo de você, que você perca seu carro, que você que morava num apartamento ou numa casa de 4 quartos tenha que morar num quarto e sala, que você que era uma pessoa de bens, que tinha seu plano de saúde, que você tinha uma condição financeira muito boa. Aqui mesmo, nessa live, tem uma colega aqui assistindo a live que já gozou de uma condição financeira muito boa e hoje vive numa condição mais moderada. Não vou citar nomes, obviamente. Mas, assim, isso, por mais que o seu status social desmorone, você pode continuar bem, você pode continuar flutuando e vivendo a sua vida, mesmo sem aquelas
que não eram regalias, eu ia chamar de regalias, mas aqueles recursos que você tinha juntado durante a sua juventude para poder usufruir deles na sua velhice. E você, de repente, você viu aquilo tudo desmoronar e, como diz o grande mestre da antiguidade, não ficar pedra sobre pedra. Mesmo que não fique pedra sobre pedra, quanto menos você está ligada a essas veleidades, frivolidades do plano físico, porque isso não vai modificar a tua natureza íntima se você não se deixar afetar pelos acontecimentos externos. A mesma paz que você tinha naqueles momentos gloriosos, né? Tá me fugindo a palavra, assim, de você ter uma vida glamourosa, era a palavra que eu queria usar. E você vivia bem com seus filhos, depois com seus netos, e você foi perdendo um monte de coisas, mas você não perdeu essa sua conexão, que são esses cabos aqui. E aqui eu vou representar isso aqui por uma cruz, por Deus. Então, se você mantém essa conexão com o alto, aqui embaixo pode desmoronar tudo, que você vai continuar com a sua mesma paz, com a sua mesma tranquilidade. Ainda vou dizer mais, com mais luz ainda do que você tinha no momento em que as vacas eram gordas. Porque é muito fácil a gente estar de boas nas vacas gordas. Quero ver você estar na paz nas vacas magras. Principalmente você que já usufruiu, né, das vacas gordas pelos seus méritos. Então, essa era a mensagem que eu queria te passar. Você não tem o controle do que vai acontecer à sua volta. A gente luta, né, por um país melhor, por um mundo melhor, e eu estou fazendo isso aqui agora, contigo. Claro, eu desejo isso, mas não é porque eu estou fazendo uma live para o bem, né, para o bem de todos nós, não é porque eu estou fazendo isso que quer dizer que o mundo vai virar um mar de rosas. I never promised you a rose garden. De quem é esse livro, Márcia? Eu nunca te prometi um jardim de rosas. Era o título em inglês. Um livro fantástico, é de psicanálise. Eu nunca lhe prometi um jardim de rosas. Pô, fico até emocionado de falar isso. Então a gente não tem o controle sobre o que vai acontecer com a gente. Mas eu tenho o controle de como eu vou lidar com as situações, boas ou mais. Eu tenho controle, né? José do Egito, a situação das vacas gordas e magras, começa dali, da história do José do Egito, que interpretou o sonho de um faraó, e ele falou, a gente vai passar por um momento de vacas gordas, muita abundância, são 7 anos e depois 7 anos de vacas magras, era o sonho do faraó, as vacas magras e gordas. E aí José interpretou e falou, olha, a gente vai passar 7 anos de abundância, depois 7 anos de muita escassez. Então é importante que a gente faça reservas, estoques, né, durante as vacas gordas para depois a gente atravessar as vacas magras. E eu vou fazer uma adaptação desse sonho do faraó e da interpretação de José para assim, você que agora está bem, agora você que não está passando por essas tribulações, aproveita para você receber em abundância aqueles fluidos divinos que vão te fortalecer, robustecer a tua fé e te trazer equilíbrio. Porque naqueles momentos vindouros, se eles realmente chegarem de vacas magras, você está fortalecido na sua fé. Essa era a mensagem que eu queria passar para você. E eu fico feliz pra caramba, porque a Val tá aqui, consultora, a Malu também bateu o ponto. Você bate o ponto também, pô. Paulo entrou, Dercy, boa noite.
Sônia Braga está aqui também, prazer imenso estar com você, Maria. Jundiaí, de Jundiaí, Joas de São Bento, Pernambuco. Cara, é muito legal falar com uma pessoa que está numa ilha aqui, com uma colega que está aqui na mesma cidade, Naná Magalhães. Pô, muito bom estar aqui com você do Instagram e o pessoal do Facebook. A Leísa eu já tinha visto, mas tem mais alguém aqui no Facebook que eu não sei quem é. Eu mando um beijo para você também. Eu amo fazer isso que eu estou fazendo, eu amo você e eu, pô, é muito grande para mim estar fazendo esse trabalho. Realmente eu me emociono com ele e quero te dizer que na terça-feira estarei aqui falando com você de novo. Na terça e quarta, às 8h08 da noite. Lembra disso? Você que está assistindo o vídeo, bate aquele pontinho. Beijo e até a próxima terça.